Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar a segunda parte do nosso curso sobre diretoras no cinema mudo. E o foco da aula de hoje é a Lois Weber, um nome essencial do cinema mudo. Para começar, é interessante destacar que a Weber desenvolveu um cinema completamente autoral, porque ela conseguiu, ao longo dos seus principais filmes dos anos 1910 e 1920, imprimir uma visão de mundo própria e pessoal sobre a sociedade e a arte nos seus filmes. No campo temático, o estilo da Weber está completamente ligado ao engajamento social muito forte, e no campo formal, esse estilo se caracteriza por uma mistura de abordagens realistas e melodramáticas, mas um melodrama bem sofisticado, como a gente vai ver daqui a pouco. Tudo isso faz muito sentido quando a gente leva em consideração a biografia da Weber. Ela nasceu em 1879, muito conectada com o meio religioso, pois ela participou de ações missionárias. O teatro que ela desenvolve antes do cinema é um teatro religioso. E quando ela entra no cinema em 1907, junto com o marido, Philip Smiley, ela rapidamente percebeu que o cinema poderia ser uma forma de levar para um grande público assuntos sérios. Que o cinema poderia ser um novo púlpito para Weber. E de fato foi isso o que ela fez. E a partir do cinema, ela abordou assuntos como salários baixos, exploração no ambiente de trabalho, hipocrisia religiosa, controle de natalidade, aborto, infelicidade conjugal e vários outros assuntos que a tornaram bem conhecida, porque muitos desses filmes, em um determinado período da década de 10, faziam muito sucesso, o que a tornou uma das cineastas mais influentes do cinema norte-americano ali em meados dos anos 1910. Bom, e aí é interessante pensar o seguinte: a Weber, todo esse estilo temático e formal, ele está localizado dentro de um contexto, de vários contextos, na verdade. Em relação à área temática, tem uma autora, Karen Ward Maher, que escreveu um livro sobre cineastas no começo de Hollywood, e ela identifica que a Weber, ela desenvolve esse seu cinema engajado em um período que parte do cinema norte-americano tinha uma sensibilidade social muito ativa. Por quê? Em 1908, foi um ano que houve muitos ataques aos Nickelodeons. Em Nova York, por exemplo, mais de 550 Nickelodeons foram fechados. E os Nickelodeons são esses espaços voltados para a exibição de filmes. Eles passaram por um boom anteriormente, mas já estavam sendo atacados e ameaçados muito fortemente a partir de 1908. Com isso, o meio cinematográfico americano ficou com medo do Estado se apropriar completamente do cinema. E os próprios produtores e exibidores resolveram buscar trazer uma maior respeitabilidade para o cinema. E é nesse momento que se começa a fazer adaptações literárias ou teatrais de prestígio e também filmes que abordagem questões sociais. E aí vão existir filmes que falam sobre prostituição, drogas, os White Slavery Films, que são obras que falam sobre mulheres que eram sequestradas e levadas para a prostituição, um tipo de crime que estava em voga naquele momento. E a Weber, de certa forma, ela desenvolve a sua carreira dentro desse período de sensibilidade social. Mas, sem sombra de dúvida, ela vai ser a diretora que melhor conseguiu criar um conjunto de obras sólido e que tinha esse engajamento, e foi o nome mais conhecido dentro desse tipo de cinema e também um dos mais controversos e polêmicos, porque ela fazia abordagens bem diretas. E não só isso, ela conseguia tratar de realidades bem específicas, realidades muitas vezes marginalizadas. Ela tratava de questões que precisavam mudar na sociedade, mas ela conseguia criar uma identificação com um público que nem sempre fazia parte da classe social que estava dentro dos seus filmes. E, de certa forma, muitos autores identificam que o sucesso da Weber para um grande público, para uma classe média mais ampla, se justifica justamente porque ela conseguia atingir eles de alguma forma. Por exemplo, colocando nos seus personagens de classes bem
fragilizadas e marginalizadas desejos ou traços de personalidade que outras pessoas de outras classes poderiam ter, criando aí uma identificação. Isso ela faz bastante no filme Sapatos, que é uma obra-prima que a gente vai comentar na nossa última aula. E, além disso, também tem um contexto cinematográfico. Esses 5 primeiros anos da década de 1910 é um conjunto é um período de consolidação da gramática cinematográfica clássica hollywoodiana, que muitas vezes é sempre identificada a partir do desenvolvimento gradativo do cinema do Griffith, mas havia vários outros nomes dentro daquele momento que também estavam tentando descobrir como usar elementos de linguagem para contar uma história ficcional. E a Weber era um desses nomes que estavam buscando isso. Então, ver os filmes dela é uma forma de identificar várias inovações estilísticas. Em um filme como Suspense, por exemplo, de 1913, há um uso inovador e engenhoso de closes, de uma câmera bem alta, uma angulação bem alta, com às vezes os personagens olhando diretamente para a câmera. A forma como ela mostra 3 ações simultâneas vai além da montagem paralela, porque ela também usa a repartição da tela em 3 partes. Em cada parte, na mesma tela, no mesmo plano, a gente vê 3 ações acontecendo. Então é algo muito complexo e muito engenhoso que ela já estava fazendo em 1913. Hipócritas, um filme clássico dela, de 1915, uma alegoria super intensa. O filme termina com um traveling lateral, um movimento de câmera lindo, muito harmonioso, que tem uma encenação super complexa em frente da câmera enquanto esse traveling vai passeando pelo espaço. Em Idle Ives, um filme de 1916, a gente tem ali um uso de metalinguagem muito profundo, porque o filme ele é sobre várias famílias e essas histórias elas se conectam porque membros dessas famílias vão para um cinema e no cinema eles começam a assistir um filme que é da Lois Weber e a própria Lois Weber aparece no filme, dentro do filme. Infelizmente a gente não tem esse filme inteiro, a gente tem cerca de 30 minutos, mas só com o que a gente já tem é possível ver como a metalinguagem estava sendo usada de maneira muito intensa pela Weber. Então, em termos de linguagem, há muitas novidades interessantes, inclusive no desenvolvimento de uma abordagem mais realista, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas esse sucesso que a Weber ganha por causa desses filmes de temática social, isso não significa que todos os filmes que ela fez seguem isso. Ela também vai fazer filmes mais ligados com questões de entretenimento em alguns momentos. Ela também vai fazer filmes sobre pessoas comuns, com histórias comuns, focados bem em questões cotidianas, mas até 1915 e 16, o que notabiliza ela são esses filmes melodramáticos ligados a uma agenda de reforma social. Mas tudo isso começa a mudar no pós-guerra. E aí vários autores identificam que existiu posteriormente, depois da Primeira Guerra Mundial, uma reorganização da indústria cinematográfica e da sociedade norte-americana que começou a se direcionar muito para um tipo de perspectiva mais lúdica, festiva, individualista, materialista, e que vai acarretar nos loucos anos 20, na era do jazz, nas personagens flappers, né, da Clara Bow, por exemplo, na década de 1920. Então é um outro tipo de cinema, é um outro tipo de entretenimento, e nesse período tratar de aspectos negativos da sociedade americana não se tornou algo tão bem visto. E aí a Weber gradativamente encontra cada vez mais dificuldades de continuar fazendo aqueles filmes que ela fazia anteriormente. Ela tenta mudar, ela muda, porque no finalzinho dos anos 10 ela faz vários filmes sobre casamento, e o Cecil B. DeMille foi um diretor daquele momento que fez uma transição de muito sucesso, porque ele fez no pós-guerra vários filmes, comédias dramáticas ou dramas sobre casamento protagonizados pela Gloria Swanson, uma atriz essencial do cinema mudo. Esses filmes foram um sucesso. Só que, se dos filmes do DeMille a Gloria Swanson procura uma felicidade
inclusive fora do casamento, isso já não existia tanto nos filmes da Weber. Nesses filmes sobre relacionamentos conjugais dela, como Two Wise Wives ou O que os Homens Querem, a Weber, as personagens, elas não conseguem sair do ambiente privado, do ambiente doméstico, dentro dessas relações conjugais. E além disso, você tem um tipo de narrativa com certo didatismo que era muito característico da obra dela anterior. E aparentemente, muitos autores identificam uma perspectiva um pouco mais conservadora, que não teria um grande apelo de público e que ocasionou o gradativo distanciamento dela da indústria cinematográfica. Mas isso algo que pode ser problematizado. Estou falando em essa motivação do fracasso dela. Mas antes de entrar nisso, é interessante destacar o seguinte. De fato, esses filmes sobre o casamento da Weber, as personagens femininas não conseguem sair. Só que há duas diferenças. A primeira, um foco muito intenso na subjetividade das personagens femininas. Diferente do que acontece nos filmes do DeMille, a câmera quase nunca toma a perspectiva dos personagens masculinos, a câmera não fica seguindo as ações dos personagens masculinos, e a câmera não entra nos pensamentos e devaneios dos homens, que é algo que repetidamente acontece no C.S. DeMille. Pelo contrário, o foco total dos filmes da Weber são as mulheres. As cenas sempre acabam nas mulheres. A câmera não vai seguir os homens. E, consequentemente, isso faz com que a gente entenda mais os pensamentos, as alegrias e as tristezas dessas personagens. E aí entra uma outra inovação, porque o casamento nesses filmes da Weber, ele não, apesar de haver um foco, né, nesse ambiente privado, o casamento nunca é retratado como uma instituição perfeita, harmoniosa, feliz. Há muita infelicidade. E essa infelicidade é causada por questões bem realistas e não por algum grande vilão. Os casais são infelizes porque não há comunicabilidade, porque há uma falta de reciprocidade. Então, é uma tristeza muito realista e que vai casar perfeitamente com o estilo da Weber, o tipo de atuação, a forma como ela trabalha cenário e personagem, que é tudo todos esses elementos são desenvolvidos de maneira bem naturalista, se distanciando de uma perspectiva exagerada, melodramática, maniqueísta. Então, de fato, é preciso levar isso em consideração quando se observa esses filmes. Ela fragiliza um pouco mais as concepções sobre o casamento, ainda que os filmes dela fiquem bem focados dentro desse ambiente. E aí é nesse contexto tardio que ela vai lançar o filme The Blot, A Mancha, no comecinho dos anos 20, que é considerado por muitos a obra-prima da Weber. É um filme que ele foi restaurado nos anos 70 e desde então vários críticos, cinéfilos, pesquisadores destacam esse filme como uma grande obra-prima. E de fato, ele é bem engenhoso porque ele consegue unir várias tendências, tipos de cinema que a Weber estava desenvolvendo até aquele momento. O filme começa falando sobre um professor que tem um salário baixo e por isso passa por muitas dificuldades. Então há um tema social, os baixos salários dos professores. Mas posteriormente, o foco do filme se torna as consequências dessa pobreza na vida da esposa do professor e na vida da filha do casal. Na esposa, há um conflito dela com os vizinhos, que são imigrantes com mais dinheiro, e mais barulhentos e chatos. E no caso da filha, você também tem a questão dos pretendentes que ela tem dois pretendentes, um mais rico, outro mais humilde. Ainda tem um terceiro, que é um menino que tem interesse nela e que é filho dos migrantes. Então aí a gente tem, nesse outro foco, a gente tem uma abordagem sobre questões cotidianas, né, principalmente no retrato da vida da mãe, e uma abordagem sobre questões amorosas no desenvolvimento da personagem feminina. Então, se une, né, várias questões. Mas, para além disso, o que é mais impressionante é o domínio narrativo. Como a gente viu, há vários núcleos dentro desse filme, há vários personagens, há vários conflitos. Mas o filme ele passa de um conflito para o outro, de um núcleo para o outro, de maneira completamente harmoniosa. Em nenhum momento a gente fica perdido e a gente se importa de fato com os personagens, a gente entende ele. A gente consegue criar uma conexão, entender as personalidades dos personagens, ainda que a gente conheça alguns rapidamente. E isso demonstra como que a Weber estava com um domínio narrativo tão grande naquele momento da carreira dela. E isso é muito
vale muito o destaque. Tem uma autora, a Jennifer Parcheski, que escreveu um artigo no final dos anos 90 sobre o The Block e ela identifica várias inovações. No campo melodramático, por exemplo, o filme ele tem um triângulo amoroso e o triângulo amoroso é bastante usado em melodramas. Só que no filme da Weber não há nenhum vilão. As tristezas e conflitos dos personagens são causados muito mais por questões internas e mais psicológicas do que pela ameaça de algum personagem externo, né, que vem atacar a família. Então, e o vilão, de certa forma, é muito importante por uma certa estrutura mais maniqueísta e vitoriana do melodrama. Mas, como eu falei, aqui a Weber está desenvolvendo um outro tipo de melodrama um pouco mais sofisticado. Em termos do triângulo amoroso ainda, pensando nos personagens masculinos, eles não são inimigos entre si. Na verdade, eles são amigos, o Rico e o humilde. E de fato, até o final do filme, a gente não consegue saber com quem que a filha vai ficar, porque o filme não vilanizou ninguém, então a gente meio que a gente não fica torcendo para algum personagem específico. Então, novamente, uma abordagem diferenciada. O suspense, o filme usa suspense, mas ele aparece em cenas cotidianas, principalmente quando a mãe que vai buscar comida para colocar na mesa, a mãe da família do professor. E não num grande duelo, num grande conflito. Então, há sensibilidade melodramática no filme, mas ela é muito mais internalizada no ambiente interno e do lar do que no ambiente externo. Esse tipo essa concepção de melodrama vai ser muito comum nos anos 30, 40 e 50, principalmente nos filmes do Douglas Sirk da Universal, posteriormente. Mas a Weber já está fazendo isso de forma cristalina aqui nos anos 20. Então, isso é muito inovador também. No campo de linguagem cinematográfica também é muito interessante, porque aqui é o auge do realismo da Weber. E esse realismo significa um naturalismo intenso das atuações dos atores, não há nenhum exagero performático aqui, e uma relação muito, muito, muito intensa entre personagem e cenário. A Weber tinha uma preocupação grande com cenários, ela fazia pesquisas profundas sobre o contexto dos espaços das suas histórias, enchia esses espaços de detalhes, mas eram detalhes que tinham um significado dramático muito forte. E no filme A Mancha, o espaço de cada casa ou de cada local fala muito sobre a classe social desses personagens. Se alguém é rico, é mais antipático, se alguém é pobre, mas tem um pouquinho mais de classe, no sentido mais subjetivo, ou se alguém é rico, mas também está vivendo uma casa caótica. Os personagens, as ações dos personagens vão nos dizer isso de maneira muito intensa, mas também os cenários vão dizer isso. Então, isso também é muito inovador dentro daquele contexto. Os cenários não são somente fundos, né? Cenários de fundo. São elementos dramáticos. E a câmera valoriza isso bastante, principalmente a partir do uso de planos médios ou bem abertos, que sempre contextualizam os sentimentos dos personagens em um espaço bem delimitado. Na casa dos professores, por exemplo, do professor, a casa dele é rodeada das paredes de quadros de mulheres, né? Enfatizando a importância que as mulheres têm dentro dessa perspectiva que o filme desenvolve. Então isso é muito inovador. Mas, no entanto, o filme ele não tem um sucesso nos grandes polos da cidade, das grandes cidades. No entanto, a Jennifer identifica que algumas peças publicitárias indicam que o filme teve um sucesso nas cidades interioranas, onde havia um número maior do tipo de classe média que o filme retrata. E aí a Jennifer defende que o filme tinha uma relevância social, tinha uma proximidade com seus tempos, mas não com os tempos da era do jazz, mas sim com as dificuldades que um novo tipo de classe média estava passando naquele momento, que era uma classe média mais voltada para o trabalho intelectual, diferente da classe média conectada, por exemplo, com trabalhos braçais e industriais. E a relevância do filme seria justamente essa. E aí a Jennifer defende que a Weber paralisa a sua carreira cinematográfica muito mais por uma reorganização da indústria. Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, a gente vai ver qual foi essa reorganização que houve na indústria que amenizou bastante a participação feminina já na década de 1920, ou seja, logo nessa década posterior.
E aí nisso a gente também vai discutir uma das poucas diretoras daquele momento, que é a Dorothy Davenport. Mas é isso, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Boa tarde.